Oi, oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Tabata Asp e hoje eu vou ensinar vocês sobre propósito dentro do mapa astral, tá? Pra quem não me conhece, eu sou astróloga, mas eu gosto muito de ensinar astrologia, para que vocês mesmos possam fazer um autoestudo com o mapa de vocês. Então hoje eu vou ensinar o que eu faço quando eu analiso um mapa vocacional. Então é um mapa ali, dentro do mapa astral, tá? Do mapa astral natal, a gente tem áreas, setores da vida que mostram energias mais propícias para a gente usar na nossa profissão, na nossa carreira, às vezes para ajudar a escolher. E a intenção aqui não é se encaixar dentro de uma profissão, mas sim criar a sua profissão através da sua essência. Porque dentro do mapa astral a gente tem ali a nossa essência, né? O nosso imprint de vida, necessidades muitas vezes que são importantes dentro dessa área profissional, independentemente de qual seja a profissão, mas de como melhor criar o seu ambiente de trabalho. Então a gente vai fazer aqui hoje um passo a passo de como analisar isso, e aí dentro desse passo a passo vocês vão poder ali estudar mais a fundo o mapa de vocês, porque a intenção aqui é que eu ensine esse passo a passo, mas que vocês pesquisem aí sobre as energias, né, os arquétipos daqueles signos, dos planetas, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso aqui. Eu trouxe aqui dois mapas, tá, de exemplo. Por quê? O primeiro passo bem importante que a gente tem para fazer uma análise de mapa vocacional, de propósito de vida, é olhar o nosso Sol, tá? Porque quando a gente fala, sou libriana, sou capricorniana, a gente está falando de onde o Sol estava naquele momento exato que a gente nasceu. Então, por exemplo, esse signo vai ser de um elemento, que pode ser terra, ar, água ou fogo, e vai ser de uma qualidade, que pode ser cardinal, fixa ou mutável. Então, isso vocês vão pesquisar. Por exemplo, eu peguei esse mapa aqui, onde o Sol dessa pessoa tá em Capricórnio. Ou seja, ela vai entender esse arquétipo, porque o Sol ele fala muito dos desejos, dos anseios, é o local ali, o signo que a gente veio para brilhar dentro daquelas características. E o segundo passo bem importante é a casa astrológica, que é uma área da vida, onde esse Sol se encontra. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem o Sol em Capricórnio dentro da casa 9. Então esse é um setor ali que é muito importante para ela se sentir ela mesma, para se sentir mais criativa, para se sentir alinhada com a sua essência. Então os assuntos daquela casa também são muito propícios aí ao que a nossa alma, a nossa essência veio fazer. Eu trouxe outro exemplo aqui. Por exemplo, essa pessoa aqui tem um Sol em Áries, certo? Então é fogo cardinal, então essas características vão ser para ela trabalhar, olhar para a energia mais na luz, né, desse arquétipo. Então é muito importante a gente entender os arquétipos ali que estão por trás dessas simbologias. E essa pessoa também tem o Sol na casa 9, acabou que as duas têm o Sol na casa 9. Mas a gente tem 12 casas astrológicas, certo? E a gente pode ter o nosso Sol dentro daqueles setores. Claro que uma coisa bem importante que a gente vai observar, além disso, né, além da casa e do signo em que está esse Sol, se tem planetas juntinho com esse Sol. Por exemplo, se a pessoa tem um Mercúrio junto com o Sol, então a comunicação vai ser algo que faz muito parte dela. Às vezes ela pode não ter nada de Gêmeos, por exemplo, que é um signo de comunicação, mas Mercúrio, que é o planeta que rege, estando junto com o Sol, traz muito essa energia de ela também a comunicação fazer parte. Às vezes pode ser uma comunicação mais escrita, uma comunicação mais falada, e aí vai depender dos arquétipos, né, dos signos que estão ali. O terceiro passo é, todo signo ele tem um planeta que rege. Então vocês vão olhar para onde está indo o regente também desse signo. Por exemplo, essa pessoa de Áries, ela vai ver onde que está o Marte dela, por exemplo. Ela tem um Marte em Capricórnio na casa 7. A casa 7 é uma casa de relacionamentos, de parcerias. Então, apesar de ser ariana, né, de ter essa coisa da iniciativa, da individualidade, o Marte dela tá na casa 7. Então, de repente, fazer as coisas mais em parceria, lidar com pessoas é importante para ela. E aí, em Capricórnio, também, né, por ser uma questão de terra, quer fazer as coisas de uma forma que, assim, tenha uma persistência, né, quer apontar metas, então, assim, é muito importante para ela ter metas. Então essas nuances vocês vão pegando dentro do mapa e vão olhando, né, os significados das casas. No meu blog, eu tenho um blog que se chama tabatainspira.com. Lá tem um post falando sobre as casas de maneira mais aprofundada, que aí vocês podem olhar o que tem lá dentro dessas casas. Essa outra pessoa aqui, por exemplo, é Capricórnio, ela vai olhar o planeta que rege é Saturno. Então ela vai olhar onde está o Saturno dela, certo? Bom, o quarto passo, vocês vão olhar o ascendente. Tá? Por quê? Porque o ascendente ele marca um ciclo de vida, tá? Ele marca o nosso ciclo de vida.
Então o ascendente, ele fala das nossas iniciativas, como que a gente vai buscar essas coisas que a gente quer, né? Como que é o nosso corpo físico, a nossa movimentação, o que a gente precisa ali, às vezes até no acordar, para ter um dia mais produtivo, tá? O ascendente mostra muito isso. Então, se é um ascendente terra, se é um ascendente ar, se é um ascendente em fogo, se é um ascendente em água, se é fixo, se é cardinal, se é mutável, tá? E isso tudo vocês vão entender olhando, né, um pouquinho o que são essas simbologias. E do mesmo jeito que o Sol, vocês vão olhar onde está indo o regente desse ascendente, porque o regente do ascendente tem um peso bem grande dentro do mapa astral. Então, vocês estão vendo aqui que vocês já estão tendo uma aulinha de como interpretar um mapa astral. Certo? Então vocês vão olhar o regente, por exemplo, essa pessoa tem um ascendente em touro, touro é regido por Vênus, né? Onde que tá indo a Vênus dela? Tá em aquário, na casa 10, que é o meio do céu, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que é a questão de propósito no mapa. Ou seja, né, esse lado venusiano dela tá muito forte, ele muito incrustado ali na parte profissional dela. Então Vênus, que fala das relações, né, que é regente tanto de Libra quanto de Touro, a parte financeira, então isso ela pode trabalhar com finanças, ajudando as pessoas com as finanças. Então a gente já tem algumas nuances aqui que dá para observar através desse mapa. Essa outra pessoa tem um ascendente em Câncer. Então onde que tá a lua dela, né? Que lua rege o signo de Câncer. Ah, tá em água também, tá na casa 4, que fala das coisas do passado, do lar, de cura, né? Que é Escorpião. Então já dá para trazer coisas aqui também desse resgate familiar, que ela pode auxiliar também as pessoas com isso, com a cura através disso. Então, isso a gente vai juntando todos os pontinhos depois. Aí vocês podem ir anotando, ah, meu sol é em tal signo, na casa tal, o regente é na casa tal. Porque depois vocês vão ver que às vezes as coisas estão se direcionando tudo para uma casa específica, ou para uma simbologia específica, ou tudo num elemento específico. E aí vocês vão conseguir unir tudo isso e entender um pouquinho desse propósito de vida de vocês. Bom, agora o quinto passo é olhar para as casas de terra. O que são as casas de terra? São as casas que falam de propósito e profissão dentro do mapa astral, que são as casas 2, 6 e 10, certo? Então vocês vão ver onde que está cortando a casa 2, né? Em que signo? A casa é sempre marcada pela cúspide, a cúspide é a linha. Então vocês vão ver se essa linha da casa 2, geralmente, na maioria dos mapas, as 3 casas estão no mesmo elemento. Por exemplo, as 3 vão estar em terra, ou as 3 em fogo, ou as 3 em ar. Então isso já mostra uma nuance ali de coisas que vocês precisam dentro da parte profissional, da parte de carreira, né? De ganhar dinheiro, de ter a sua organização no seu dia a dia. Por quê? Por exemplo, quem tem fogo precisa de movimento, precisa de ação, precisa colocar também, às vezes, né, ter movimento do corpo mesmo, de trazer ideias, de trazer aquele fogo, né, aquela coisa de fazer. Quem tem as casas de trabalho de ar, trabalha muito com o intelecto. Então, se ela tá num local onde ela não pode dar uma ideia, ela não pode trazer uma conversa, né, trabalhar com grupos, talvez ela fique se sentindo muito fora daquele ambiente ali e começa a ficar triste, né, começa a não ser tão produtiva. Em terra, a pessoa traz mais a questão de organização, né, de manter, lidar com a materialidade da vida, então precisa trabalhar às vezes com coisas que sejam palpáveis, práticas, às vezes consegue mais lidar com as minúcias, né, então muitos assim dentistas, médicos, pessoas que trabalham mais com coisas minuciosas, né, que precisa ter mais atenção, geralmente tem essas casas de trabalho em terra. E também tem as casas de trabalho em água, que a água também entra muito aqui com as emoções, então às vezes é um ambiente muito rígido, onde não tem esse espaço para demonstrar as emoções, para, sei lá, abraçar uma pessoa, para conversar, para trazer esse olhar mais empático, ela se sinta muito também fora daquele ambiente, aí as coisas começam, aquela bola de neve, né, começa a adoecer, porque a água tem meio isso de virar meio que um filtro, né, das pessoas, começa a adquirir aquilo, então às vezes começa a ter problemas no estômago. Então tudo isso a gente consegue observar através dessas casas de trabalho. Então a casa 2 fala de como a gente ganha dinheiro, que coisas ali que podem nos auxiliar a organizar as nossas finanças, a ter mais a lidar com a abundância da vida, né? E a abundância, ela é um modo de ver a vida, não só o dinheiro em si. Então, como que a gente observa isso? As coisas que a gente fica querendo adquirir, né? Que valores que estão por trás daquilo. Então, isso está relacionado na casa 2. A casa 6 fala de como a gente trabalha no dia a dia. O que a gente precisa ali no nosso dia a dia, tá? Se é ter mais metas, se é ter mais espaço físico, se é ter que trazer mais ideias, ler mais, conversar mais,
Então tudo isso vai estar dizendo ali na casa 6, né? É o como eu trabalho. Já a casa 10, que é o ponto mais alto do mapa, a gente chama de meio do céu, tá? Que até dentro do mapa ele geralmente tem uma setinha aqui em cima, tá? Então, por exemplo, opa, esse tá aqui, meio do céu aqui em Touro, e essa outra pessoa tem o meio do céu em Aquário. Então o meio do céu ele fala do nosso legado, que papel a gente quer deixar para a sociedade, que marca a gente quer deixar, como a gente quer ser lembrado. Então falam muito assim dessa área profissional, mas essa coisa de almejar, as coisas que a gente almeja. E o signo que tá ali mostra como a gente pode conseguir chegar lá de uma melhor maneira, de uma maneira mais alinhada com a nossa essência. E aí o sexto passo é a gente olhar para esses signos que estão nessas casas de trabalho e ver para onde estão indo também os regentes. Então, por que vocês vão fazendo isso? Porque lembra que eu falei que tem vezes que tá tudo indo pro mesmo local, né? Então vocês podem ver, ou o regente tá na 9, eu também tenho o sol na 9, e 9 é Sagitário, e na 6 eu tenho Sagitário. Então assim, vocês vão vendo que coisas vão começar a se repetir. No início parece um pouquinho complexo, mas com a prática e vocês fazendo anotações, vocês vão pegar super rápido. Bom, então recapitulando, a gente olhou pro sol, pro regente do sol, pro ascendente, pro regente do ascendente, para as casas de trabalho, né, a 2, a 6 e a 10, o elemento que tem nessas casas de trabalho. Tem gente que pode ter 2 elementos, esqueci de falar essa parte. Por quê? Porque às vezes tem uma casa interceptada. Então eu até trouxe 2 exemplos, né, e um tá diferente do outro. Ó, essa pessoa tem as 3 casas em ar, e essa outra pessoa, ela já tem, por exemplo, 2 em fogo e uma em terra. Então tanto o fogo quanto o terra vão ser necessários ali na área profissional dela. A gente olhou para os elementos dessas casas e a gente vai olhar também onde estão os regentes, e principalmente o regente da casa 10, tá? Assim, 2 pontos super importantes é o regente da casa 10, que é o meio do céu, para onde ele tá indo, porque ali vai dizer o tipo de público que vocês querem lidar, uma área da vida, um assunto que vocês gostariam de trabalhar mais, e o regente do ascendente, que é super forte, e principalmente se tem planetas ali no ascendente, porque vão ser muito escrachados em vocês. E se tem planetas ali no meio do céu na casa 10, porque vai também mostrar aí, né, coisas que vocês têm ali na carreira a ser trabalhado, desenvolvido, potenciais. Bom, claro que um mapa, ele é bem complexo, ele tem muitos pontos. Na verdade, a gente vai autoestudando o nosso mapa e cada vez a gente vai descobrindo mais coisas, e é um universo incrível, porque dentro disso a gente consegue, assim, ó, se descobrir, se redescobrir, ressignificar muita coisa e entender que somos seres únicos e que isso é uma parte nossa. E quando a gente realmente se afirma no que a gente é e a gente lembrar que propósito não é algo que a gente busca, é algo que a gente vive. Então aqui não é buscar o seu propósito, é colocar propósito nas suas buscas. Então tudo aquilo que a gente faz, que a gente busca, que a gente se compreende, que a gente se entende, tá mostrando ali o nosso propósito de alma. E se conectar com isso. E para que isso aconteça, a gente precisa se inspirar. E para se inspirar, a gente precisa ter curiosidade. E para ter curiosidade, a gente precisa assistir vídeos, a gente precisa ler e a gente precisa seguir para onde a nossa curiosidade está nos chamando, porque ela nos leva a descobrir coisas incríveis sobre a gente. Então não deixem de estudar, de achar que é difícil, se é algo que chama a atenção de vocês, porque para mim começou assim a astrologia, né? Eu queria saber sobre mim, fui descobrindo um universo tão maravilhoso que nunca mais parei de estudar. Então hoje faz parte também do meu trabalho, né, poder compartilhar isso. E aproveitando, eu queria mostrar pra vocês que eu tenho um planner, né, que eu faço um astro planner, que é um planejamento junto com astrologia, pra vocês organizarem o ano de vocês. Eu até vou deixar aqui na descrição a página de vendas dele e também alguns links onde eu mostro ele mais a fundo pra gente não se estender muito nesse vídeo aqui, tá bom? Eu também tenho alguns e-books, eu tenho um e-book sobre mapa astral, onde aqui tem todas as informações para vocês, o que é cada planeta, o que é cada casa, e vocês podem ir fazendo as anotações dentro desse e-book, tá? Eu fiz ele assim para imprimir em preto e branco mesmo, e aí eu tenho o de mapa astral e tenho o de revolução solar também. Isso tá tudo no meu blog, mas eu também vou deixar aqui nos links da descrição, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve, né, para ajudar, deixa o seu like e até breve.